Hebreus, capítulo 9, versículos de 14 a 28, diz assim a palavra do nosso Deus, que é autoritativa, inerrante e suficiente para todos os assuntos da nossa vida. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos com água e lã tinta de escarlate, e sopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Pai, Tua palavra está aberta, Senhor. A palavra que nos revela Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. E ó Deus, neste momento nós queremos contemplar mais da glória dEle. Nós queremos, ó Deus, ser atingidos pela palavra e pelos ensinamentos, por aquilo que ela revela, ó Deus, através do poder do Espírito que irá nos encorajar, mas também irá nos constranger, irá corrigir nossos pecados, as deficiências do nosso amor por Jesus. E eu te peço, eu te clamo, ó Deus, que pelo poder do Espírito Santo Ele nos conduza neste momento de exposição e que Ele faça dos corações das tuas filhas e dos teus filhos, tendo-as em suas mãos, fazendo, ó Deus, deles campo bom para a tua palavra, de maneira que a tua palavra seja derramada sobre eles como semente que encontre campo fértil para florescer, enchendo-os de vida, ó Pai, inundando seus corações de paixão pela glória do Senhor Jesus, para que saiam daqui não como entraram, mas que saiam, ó Deus, com seus afetos renovados, com sua paixão por Cristo aumentada, e com o desejo de viver para a glória dEle, ó Pai,
totalmente aumentado, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Meus irmãos, um dos autores prediletos, meus prediletos, é William Cowper. Vocês já devem ter ouvido em várias das pregações, eu citando ou um poema, ou um hino, ou a história da vida, das lutas de William Cowper. Talvez a sua luta contra a depressão e a maneira como a graça do Senhor o atingiu tão grandiosamente e fez dele um dos maiores compositores cristãos de todas as épocas da igreja. William Cowper, ele nos legou um hino chamado "Há uma fonte cheia de sangue". Um dos hinos que talvez nós mais devêssemos cantar nas nossas semanas, nas nossas devocionais, cultos familiares, cultos pessoais, e tem feito muita falta nos cultos de nossa igreja e de tantas outras. Nós cantamos outras canções que falam da mesma coisa, mas esse é especial. Ele diz assim, em um determinado momento do hino, ele diz: há uma fonte cheia de sangue, extraída das veias de Emanuel, e pecadores, mergulhados sobre aquela inundação, perdem todas as suas manchas de culpa. William Cowper está falando de algo que é essencial ao Evangelho, mas que muitas igrejas, especialmente influenciadas pelo liberalismo teológico, ou por pragmatismo, têm afastado, tanto da pregação, quanto do que se canta. Expressões como juízo, sangue, não tem sido muito bem-vinda em vários momentos da história da igreja, especialmente desde o século XIX, onde o romantismo invadiu muito das nossas músicas, dos nossos hinos, e afastou tanto do evangelho deles. O Octavius Winslow, um grande pregador do século XIX, ele disse em um de suas funções: ajoelhem-se diante de Cristo, e a sua consciência limpa por esse sangue, perdoa, cobre e cancela toda a sua culpa. Winslow está deixando claro para a gente de que não há evangelho sem sangue, não há como pregar evangelho sem falar de sangue, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Charles Spurgeon, ele disse que um evangelho sem sangue é um evangelho de demônios. E muito tem sido pregado em nome do evangelho, a título do evangelho nos nossos dias, sem falar de sangue. Porque as pessoas, de alguma maneira, ficam incomodadas com isso. E então o pragmatismo tem feito com que muitos até mesmo ridicularizem expressões como essas do hino de William Cowper. Liberais, ateus, incrédulos, até mesmo crentes mal formados, mal instruídos. Alguns chamam a obra de Cristo de a religião do matadouro. Eles não entendem, e às vezes nós fugimos disso, por também não entendermos. Evitamos com alguns escrúpulos disfarçados estas passagens do Antigo Testamento que falam daquele verdadeiro derramamento de sangue, e também das expressões a respeito da obra de Cristo que acentuam o derramamento de sangue. O sistema, meus irmãos, de sacrifício do Antigo Testamento de fato era bem sangrento. Durante mais de 1000 anos do antigo sistema de sacrifícios, houve entre 1 milhão de sacrifícios de animais. Cada touro derramou em torno de 1 galão de sangue. Cada bode derramou cerca de 1 litro de sangue. E em se tratando de mais de 1 milhão de animais, nós podemos de fato dizer que o sistema antigo do Antigo Testamento, ele repousava sobre um mar de sangue. Durante a Páscoa, por exemplo, uma calha foi construída do templo em direção ao vale de Cedron, para eliminar esse sangue. Já que havia muito sangue, literalmente, eles fizeram uma espécie de encanamento do sacrifício. Um mar de sangue. Por que esse mar de sangue?
por uma razão, meus irmãos. Para ensinar que o pecado exige derramamento de sangue. As pessoas tinham que perceber que o pecado traz a morte. O derramamento de sangue fornecia a eles o sinal para esse entendimento. E na maioria dos casos, oferecia até mesmo o cheiro do que Deus queria que as pessoas entendessem, e entendessem inequivocamente toda vez que viessem ao templo para oferecer um sacrifício. Deus queria que eles entendessem que o pecado traz a morte. O pecado traz a morte. O pecado traz a morte. Toda vez que havia esta repetição de sacrifícios, era uma constante repetição disto que precisava estar no entendimento deles. Assim, havia para eles uma definição de consciência em relação a 4 coisas. A primeira, esse pecado requer a morte. A segunda, tal sacrifício de sangue requer um espírito de arrependimento. A terceira, por tal sacrifício eles deveriam e estariam implorando pela misericórdia de Deus. É como se dissessem: este sacrifício é o que eu mereço. Por favor, não me dê o que eu mereço, me dê misericórdia. Quarto, alguém, um grande carregador de pecados, de acordo com o Salmo 22 e Isaías 53, que está por vir. Meus irmãos, este é o pano de fundo de Hebreus 9. Porque era aquele sistema de sacrifício de sangue que estava em operação no templo e no tabernáculo. E foi esse sistema que cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todas estas coisas do antigo sistema, em todo o seu derramamento de sangue, apontava para Jesus. Apontava e se cumpriu em Jesus Cristo. Até o versículo 14 do capítulo 9, nós vimos que Cristo ele é o sistema suficiente. Enquanto o Antigo Testamento ele proporcionava acesso limitado e eficácia limitada, Cristo fornece acesso ilimitado a Deus e eficácia ilimitada para a nossa redenção e limpa as nossas consciências. E o autor ele finaliza o verso, a divisão anterior, no verso 14, dizendo exatamente isso que nós lemos. Ele diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele falou-nos a respeito de uma melhor consciência, mas ele nos falou concluindo, deixando claro que esta melhor consciência, ela nasce do sangue de Jesus, purificando as nossas más consciências. E agora ele continua, ele prossegue para nos dizer que este sangue de Jesus, que também é um incrível derramamento de sangue, um mar de sangue, ele é melhor do que todo o derramamento de sangue do Antigo Testamento. Ele deixa claro que o sangue de Jesus é melhor. E então ele continua a nos falar sobre este melhor sangue, e agora ele faz através de 2 argumentos. O primeiro deles está nos versículos de 15 a 22. Ele deixa claro de que o sangue de Jesus é o requisito suficiente. É o melhor sangue, porque ele é o requisito suficiente. Entenda, meus irmãos, Cristo pagou por todos os nossos pecados. Pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Pelo simples motivo de que, pelo sangue dele, o requisito, a exigência de derramamento de sangue foi suficiente. E então o autor, ele está aqui para nos fazer entender isso. Vejam comigo o verso 15. Ele diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados.
Aqui o autor está confirmando o que vocês já ouviram no domingo passado, de que todos aqueles que viveram pelo antigo sistema, na antiga aliança, todos os que viveram no Antigo Testamento foram salvos pela fé em Cristo Jesus. Foi o sangue de Jesus finalmente quem os salvou, porque todo o derramamento de sangue que aconteceu no Antigo Testamento era apenas um símbolo, apenas uma imagem, apenas algo que apontasse para aquilo que eles ainda não podiam ver, para aquilo que eles ainda não tinham na história, que era a obra de Jesus na cruz do Calvário. Um acontecimento que para o próprio Deus tem perspectiva eterna. Acontece desde a fundação do mundo, porque Deus tem toda a tela do passado, do presente e do futuro, indistintas diante dos seus olhos. Ele não tem as prisões e os efeitos temporais que nós temos. Mas aqueles homens lá e mulheres do Antigo Testamento, todos eles estavam com seus olhos no futuro, quando todo o derramamento de sangue acontecia. E então eles são salvos desta mesma maneira, a mesma maneira pelo qual nós somos salvos hoje na nova aliança. Então o que o texto está dizendo é que estes irmãos nossos do Antigo Testamento, eles eram salvos por esperarem por Cristo, como que se olhando para o Calvário, olhando para o futuro, como nós hoje olhamos para a volta de Jesus. Os nossos olhos cheios de esperança olham para o dia de Cristo, o dia em que Ele retornará e concluirá toda a redenção, todo o seu grande trabalho de redimir seu povo e de redimir aquilo que será chamado de novos céus e nova terra. Assim como nós hoje olhamos para o futuro, para a sua segunda volta, a sua segunda vinda, estes que viveram no Antigo Testamento olhavam para a cruz do Calvário, enquanto todas aquelas coisas do sacrifício, do sistema de sacrifício estava acontecendo. E nós, meus irmãos, somos aqueles que olham para o passado enquanto olhamos para o futuro. Todos salvos da mesma maneira, pela mesma graça, por meio da fé, e numa única pessoa, no único Salvador, no único Redentor, substituto de cada um de nós, Jesus, o nosso Senhor. A sua morte, portanto, ela foi um requisito suficiente para todos nós, todos, absolutamente todos quanto foram chamados, receberem os benefícios da sua graça, receberem a nossa herança em Cristo Jesus. E através desta morte de Jesus, nós recebemos perdão, recebemos uma consciência limpa de que o autor falara nos versículos anteriores, recebemos paz, propósito e finalmente recebemos vida eterna. Então esta é uma coisa que o autor quer que aqueles para quem ele se dirigia e cuja fé estava vacilando na consideração de poder voltarem ao judaísmo, olha, lembrem-se, o sangue de Jesus é o melhor sangue. Ele é o requisito suficiente. Mas o autor quer que também haja mais alguns entendimentos a respeito do antigo sistema, entendendo que o sangue ali envolvia significativamente algo positivo e algo negativo. Negativamente, o sangue jorrando, ele é um sinal, ele é uma mensagem importante. Vejam comigo, meus irmãos, a sequência nos versículos 16 e 17, ele usa a figura aqui do testamento para falar de uma questão relacionada à garantia. Ele diz, olha, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. O que o autor tem em mente aqui? Ele tem em mente que os benefícios de uma herança só serão dados quando há a morte daquele de quem se pode receber esta herança. E todas as exigências de morte
para que pudesse acontecer todas as coisas que envolvem a redenção, a propiciação, a purificação, tanto o perdão quanto o aperfeiçoamento para que estejamos em novos céus e nova terra. Tudo isso não seria possível sem morte. Nós não teríamos herança sem morte. Mas o sangue, ele tem um papel importante, porque ele anuncia a morte. Sangue jorrando nos olhos ou na boca de alguém é um mau sinal para esta pessoa. Há algo seriamente quebrado. Talvez algo mortalmente quebrado numa pessoa que está sangrando os olhos, a boca ou uma parte do seu corpo. E foi uma maneira, este fazer jorrar sangue durante todo esse sistema, de as pessoas entenderem o que havia de errado. E entenderem que o que havia de errado era algo muito sério. Meus irmãos, era algo realmente sério. Precisava de algo muito mais radical do que moralidade ou terapia para ser ensinado e anunciado. E este é um dos grandes erros do falso evangelho, que se apresenta como um substituto do evangelho da cruz, como um substituto do evangelho que de fato mostra Jesus, como disse Paulo, este crucificado, este morto, este sepultado e este ressuscitado. E nisso tudo o sangue jorrando. Na principal igreja, aquela que é a mais antiga, a mais histórica, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, em quase todas as suas congregações, hinos são alterados, hinos históricos, para retirar expressões como juízo, como sangue, aquilo que faça referência a derramamento de sangue. As letras precisam ser a mais blasé possível. Como muito das músicas gospel que nós ouvimos hoje, falam e falam tão pouco. E não são diretas e específicas em relação a Jesus. Uma certa ocasião eu vi que algo havia de muito ruim na nossa música, quando eu convidei uma amiga que é espírita kardecista para ir a um culto na igreja que eu congregava. E depois de todo o culto eu perguntei para ela, e aí, quais foram as suas impressões? Como foi a sua experiência? Ela disse, eu amei. Não, é muito parecido com o que acontece lá na pregação do evangelho no centro onde eu frequento. As músicas falam das mesmas coisas que nós acreditamos. Eu fiquei perplexo, chocado. Eu falei, onde está o evangelho que não fez e não estabeleceu a diferença aqui? Então, meus irmãos, o sangue ele é importante para afirmar que há um problema, e esse problema é muito sério. Terapia, moralidade, psicologização do púlpito, transformar a pregação em algo coach, nada disso vai expressar para as pessoas a seriedade, a gravidade do problema, o quanto elas estão quebradas, o quanto delas está sendo demandada a morte. Poucas vezes nós teremos tantas oportunidades de compreender o peso que existe na expressão do porquê o salário do pecado é a morte. Então, era necessário jorrar sangue. E também porque significava, e era significada ali a culpa. Era dito através de tudo isso, olha, vocês têm sangue nas mãos. As mãos de vocês estão tomadas de sangue. Vocês são culpados. Essas metáforas juntas, elas aparecem lá em Isaías 59, versículos 2 e 3, quando o profeta diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Nada em nós parece funcionar segundo o profeta.
O nosso sentimento diante destas palavras de Isaías é de fracasso, e de um fracasso indelével. Trazem-nos a seriedade, a severidade deste assunto. E assim, meus irmãos, aqui nós vemos o sistema de sacrifícios pelos nossos pecados. Eles significavam algumas coisas muito claras que não podem ser perdidas de vista. Em primeiro lugar, o pecado foi levado muito a sério por todos aqueles que entendiam o que estava sendo feito. O pecado, ele nos aliena de Deus. O pecado está enraizado em nossos corações e é trágico, leva-nos à morte. O pecado não pode ser eliminado por nenhum programa de autoajuda. O pecado traz a morte e ponto final, e ele exige o requisito suficiente: a morte. Segundo lugar, o perdão custa caro. Ser completamente perdoado por nossos pecados requer esta morte, requer este sangue. Há um requisito, e este requisito é de alto valor, ele é caríssimo. Tem um cântico antigo, lá do final dos anos 80, início dos 90, Koinonia, alto preço. Eu não estou certo se é do Koinonia ou do Asaf Borba. Mas ele diz: eu sei que foi pago um alto preço. Ah, meus irmãos, eu não estou certo do quanto nós temos a exata noção que deveríamos ter do quão alto é isso, do quão alto é este preço. E precisamos entender que ser completamente perdoados por todos os nossos pecados, para sempre, exigia a morte de Cristo, exigia o derramamento do seu sangue, porque Ele é o requisito suficiente, Ele é o único suficiente. E é isso que o autor ele vai terminar de mostrar-nos nestes versículos seguintes. Ele diz: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, e lã tinta de escarlate e sopo, e as aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Não apenas a palavra de Deus está aspergida, carregada de sangue. O evangelho é sobre sangue. Como todo o povo, sobre ele foi aspergido sangue, porque este era o requisito. E Cristo foi este requisito de forma definitiva, suficiente. Ele diz no verso 20: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. E ele diz: igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Uma certa ocasião ouvi de um pastor que queria ser culturalmente relevante e fez da ceia, em lugar de pão e vinho, ele fez da ceia um lugar de tapioca e açaí. Alguns anos depois eu ouvi uma associação interdenominacional de influências liberais transformar a ceia em lascas de limão e pedaços de doce de leite, segundo eles, para representar o amargo e o doce da vida. Mas agora, onde apenas alguns poucos irão celebrar a Páscoa no próximo domingo, e nós celebramos todo domingo, e com maneira especial com a ceia do Senhor, no primeiro e no terceiro, nós precisamos lembrar que a ceia é tudo sobre sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Primeiro ponto do autor em nos animar, em reconhecer que esse sangue de Jesus é melhor,
é para dizer-nos que Ele satisfaz isso. Ele é o requisito suficiente. O sangue dele foi suficiente, definitivo, para a remissão dos nossos pecados. Nos versos de 23 a 28, então, ele vai ao segundo argumento da valoração deste sangue de Jesus, para falar da limpeza suficiente que ele faz. De 23 a 28 é isso que o autor faz. Ele tendo demonstrado aqui a importância do derramamento de sangue, desde a antiga aliança, ele agora está mostrando, nos versículos finais, o efeito superando a antiga aliança e o sistema, e o derramamento de sangue do antigo sistema, que Jesus está aqui promovendo com o seu próprio sangue. E ele começa afirmando que o melhor sangue de Cristo, dentre os seus efeitos, nos traz uma melhor pureza. Veja o verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Se o templo tinha que ser purificado, o autor está nos fazendo olhar para o que é o templo agora. E o que é o templo agora, meus irmãos? O povo de Deus é o templo. O tabernáculo e o templo, eles apontavam para a simples ideia da habitação de Deus com o seu povo. E como nós erramos nas coisas hoje em dia, porque nós ainda continuamos chamando, por exemplo, locais de culto, locais de ajuntamento de povo, de pessoas, de redimidos, de templo. Isso não é um templo, isso é um salão de reuniões, isso é um galpão, usado pelo povo de Deus, o verdadeiro templo. Nós somos o templo. Uma certa ocasião, convivendo com um pastor mais velho, ele me disse: pastor, o templo prega. Eu, de fato, o templo prega. Povo de Deus prega. Pessoas pregam. Mas a ideia dele era muito equivocada. A ideia dele é de que a construção com ostentação, com luxo, a construção portentosa como aquela que está sendo feita do lado ali do Taguatinga Shopping, ela prega. Agora, uma coisa que ele precisava saber é que ela prega, ela passa uma mensagem. A questão é saber se prega o evangelho, meus irmãos. O verdadeiro templo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, as pessoas purificadas, aquelas que carregam a melhor pureza, de fato elas pregam. Elas anunciam o evangelho. E como o tabernáculo teve que ser ungido e purificado para que Deus pudesse mostrar ali a sua presença, da mesma maneira, todo o povo de Deus deve ser purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Nós somos purificados pelo sangue de Cristo para que, como diz Efésios capítulo 2, verso 2, possamos nos tornar uma morada na qual Deus vive, e vive pelo seu Espírito. Hoje, meus irmãos, nós não purificamos a construção. Por mais que se façam atos de consagração, coloquem placas de inauguração, é sobre o povo de Deus, é sobre os corações dos crentes que o sangue de Jesus é aspergido. Ele não é mais aspergido sobre lugares, sobre construções, sobre utensílios. Ele é aspergido sobre corações, sobre almas. Porque estas almas, estes corações, são agora o templo de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1 e 2, nos ensinam que nós fomos purificados pela aspersão de seu sangue, o precioso sangue de Cristo. Nós, uma casa espiritual, um sacerdócio santo, aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, o sangue de Jesus nos torna aceitáveis a Deus.
Esse é um dos efeitos gloriosos dele. Mas ele também diz que o melhor sangue de Cristo nos traz melhor representação. Não mais somos representados por outro homem. Um sacerdote que entrava na presença de Deus uma vez por ano com um sangue que não era o seu. Agora, meus irmãos, nós somos representados por Cristo, que entrou na presença de Deus para sempre pelo sacrifício de si mesmo. Esta é uma melhor representação que o sangue de Jesus trouxe a nós. O seu sangue nos dá uma melhor representação diante do Pai. Vejam o verso 24. Porque Cristo entrou, não em lugares santos feitos por mãos, que são figura das coisas verdadeiras, mas no mesmo céu, para agora comparecer diante de Deus em nosso favor. Assim que ele assentou à destra de Deus Pai, ele começou a sua intercessão por nós. Ele tem sido nosso advogado constante. Isto mostra-nos os efeitos, as extensões deste sangue melhor de Jesus em nosso favor. O melhor sangue de Jesus, além de nos trazer melhor pureza, melhor representação, também nos traz uma melhor esperança. E é este o argumento final dos versículos de 25 a 28. Vejam comigo o que o autor diz. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Por que alguns erros teológicos eles são extremamente perigosos e são verdadeiramente blasfemos? Como, por exemplo, a crença católico-romana de que na missa, a cada missa, Jesus morre novamente. Porque ofendem esta verdade aqui do Evangelho. Por que algumas crenças judaizantes de muitas igrejas e comunidades carismáticas são tão preocupantes, são graves? Porque elas retornam às coisas inferiores. E elas não reconhecem a grandeza da melhor esperança que nós temos hoje. Meus irmãos, nós não precisamos de campanhas, nós não precisamos de trabalhos, obras que foram chamadas no verso 14 de obras mortas. Nós já alcançamos se estamos em Cristo Jesus, se simplesmente confiamos nele por fé e recebemos a sua graça, tudo está feito. O requisito suficiente já foi satisfeito. E o sangue, o melhor sangue, já trouxe sobre nós, ao nos aspergir, ao nos marcar como povo santo, trouxe sobre nós a melhor esperança. Nós temos uma melhor esperança. Nós não precisamos ficar repetindo e repetindo, porque nós já temos de uma vez por todas a melhor esperança. Só precisamos continuar vivendo de graça em graça até aquele dia em que Ele vai voltar. E Ele vai concluir tudo o que Ele já começou, mas que Ele já garantiu em definitivo para nós. Algumas coisas estão incompletas, mas todo o conjunto do que precisamos já está realizado. É isso que significa a gloriosa expressão do Evangelho, quando Jesus brada, quando Ele diz, está consumado. E em Apocalipse, quando Ele diz, eis que faço novas todas as coisas, e Ele mesmo diz, está feito.
Porque para nós ainda se realizarão na história, mas para Ele, o Cristo eterno, o Filho do Deus Pai, e para o Espírito Santo, os três eternos, tudo já está feito. Esta é a viva e a melhor esperança. Não percamos em nenhum momento o deleite dela por coisas tão menores, por coisas tão erradas, por coisas que profanam a obra de Jesus. Enquanto todos prendiam a respiração, esperando o suspiro de alívio quando o sacerdote saía vivo, Cristo é o alívio definitivo. Sua oferta, seu sacrifício, sua defesa, sua intercessão em nosso favor são definitivamente aceitáveis a Deus para sempre. Jesus, ele escreveu em nossas vidas com letras carmesins, em negrito, perdoado, salvo. Não profane isto, não diminua isto. Ele escreveu isso com o seu próprio sangue, derramado para o perdão dos nossos pecados. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tocar naqueles a quem Ele perdoou. Esta é a sua esperança. Deleite-se nela, alegre-se nela. Agora, meus irmãos, nós vamos para um santuário celestial, onde o sangue foi derramado de uma vez por todas, sobre pessoas, não sobre utensílios e lugares. E esta é a esperança com que viveremos até Ele voltar. Embora muitos tenham ridicularizado o hino de William Cowper, quando ele disse: há uma fonte cheia de sangue, extraída das veias de Emanuel, e os pecadores mergulhados sob aquela inundação perdem todas as suas manchas de culpa. Enquanto muitos zombam, outros vivem o júbilo, a alegria invencíveis, verdadeiras. Enquanto os derrotados zombam, enquanto os mortos zombam, os verdadeiros vivos se alegram, porque eles podem completar a estrofe e dizer: o ladrão moribundo se alegrou ao ver essa fonte em seus dias, porque todos os seus pecados se foram. Todos os seus pecados se foram, porque o velho se foi, e porque o novo chegou, porque o perdão finalmente chegou, e ele chegou de maneira suficiente, eficaz, definitiva. O pecado ele traz a morte, mas Cristo trouxe a vida, e agora Cristo é o nosso santuário, é a Ele que nós vamos, é Ele que nós buscamos, Ele é a nossa expiação, Ele é o nosso Redentor, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é tudo o que nós precisamos. O seu sangue é suficiente, é o melhor sangue. Não há evangelho sem Ele, mas há vida e vida eterna com Ele. Por isso não se constranja, por isso se alegre neste sangue, por isso ame ter sido aspergido por este sangue. Ame a ceia do Senhor. Domingo que vem nós estaremos celebrando novamente a Páscoa do Senhor, e mais uma ceia do Senhor. E nós nos deleitaremos no nosso Cristo, no seu melhor sangue.